Olá, muito bom dia, né? Seja muito bem-vindo em mais uma edição, tá, do MENAP. Nós estamos aí abordando um livro novo, é o último MENAP de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Depois entraremos em recesso, voltaremos ali em fevereiro, se Deus quiser, né? O livro que nós estamos abordando, o autor se chama Pastor J.B. Carvalho, né? E o nome do livro é A Jornada de Meninos a Homens. Repetindo, A Jornada de Meninos a Homens, né? É uma grande bênção estar contigo aqui. Espero que você, homem, seja edificado, né? Que você, esposa, noiva, namorada, mostre esse vídeo para edificar a vida, né, do seu parceiro, ok? Que nós sejamos homens segundo o coração de Deus. Amém? É um livro novo, um livro bacana, né? Só esse primeiro capítulo aqui tem 31 páginas, quer dizer, não chegamos a 31 páginas, né? Diferente do livro anterior, que era o Ego Transformado. Se você não assistiu, se você não viu, aproveite para repassar, acesse aí na plataforma da IPPTV, você vai ver lá MENAP, né, a abordagem do livro O Ego Transformado, né? E já sem mais delongas, né, queremos começar aqui apresentando o nosso querido Fabrício Santos e o nosso pastor Vinícius, né, Lacerda, que é um parceirão sempre presente nas atividades da UPH. Fabricião também, grande parceiro. Na verdade, o Fabrício, acho que é o fundador da UPH, me parece, né, Fabrício? Muito bom, muito bom. Boa tarde a todos, boa tarde, Renato. Hoje aí o pessoal já percebeu, né? A gente está num modo híbrido aí, porque o Renato não pôde estar presente com a gente aqui presencialmente, mas deixa aí o meu forte abraço para você. Eu estou com um livro aqui e já vou aproveitar para fazer o merchan, né? Esse livro você encontra na editoresion.com.br, a sua editora missionária. Todo material que você adquire através da Editora Esion vai para a obra missionária da sua grande igreja missionária, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde a gente consegue ali perfuração de poços, cestas básicas, plantação de igreja. E aí você que nos acompanha aqui no MENAP, já fica esperto com o livro do J.B. Carvalho, para que você adquira e participe conosco, capítulo por capítulo. Então, se você não tem o livro ainda hoje, por causa do programa de hoje, obviamente, a gente está lançando aqui, certamente depois você vai poder adquirir e revisar esse programa. O que a gente vai fazer? A gente já vai dar um pano de fundo para você, não é isso, Fabrício? Do que é o primeiro capítulo, introdução, e é isso aí. Então, vem com a gente, Deus abençoe sua vida. Vamos embora. Um forte abraço, Renato, pastor. É isso aí. Graças a Deus, mais essa oportunidade de estarmos estudando mais um livro, né? E conforme o senhor disse, vamos maratonar, né? Maratonar esse livro, e que também aqueles que nos acompanham possam estar maratonando toda a programação da IPPTV. Legal. Né? Porque é bênção pura, né, pastor? É legal. O Renato, é como se fosse assim, cada MENAP é uma temporada, né? É que nem uma série mesmo, né? Uma temporada, e a gente agora entra na temporada desse livro aqui, e cada episódio vai ser essa jornada pelos capítulos. Muito legal, né, Renato? Com certeza, uma grande imersão, né? Como nós podemos nos aprofundarmos, né, em temas tão importantes, de assunto ligado diretamente ao universo masculino. E isso pode começar da mais tenra idade, né? Porque nasceu homem, já é homem, com um dia de vida já é um homem, né? Exatamente. E vai até a morte, né? Então, eu creio que é uma coisa que muitas vezes na correria do dia a dia, no trabalho, as pressões que nós sofremos, faz com que nós esqueçamos aquilo que Deus tem para nós. E uma coisa é certa, o que Deus tem para nós é muito melhor, é maravilhoso, né? E só que são tesouros que muitas vezes ou a gente acaba esquecendo, ou são tesouros que ficam enterrados em algum local que a gente tem que cavocar fundo e descobrir, e muitas vezes polir esse tesouro, lapidar esse tesouro aí. É lógico. Muito bom. E aí, Fabrício, o que é o pH, né? Nessa sopa de letrinhas, às vezes o cidadão está chegando aqui com a gente hoje. Vem cá, primeiro, o que é o pH? Parece alguma coisa assim, alguma sigla tão misteriosa? O pH nada mais é, pastor, do que a abreviação de União Presbiteriana de Homens. Muito bom. É o trabalho masculino que é desenvolvido dentro da nossa denominação protestante, em que há
a convergência, a união dos homens trabalhando unidos em prol do serviço, da obra do Senhor. Muito e bom. Nada mais melhor do que homem com homem, um ajudando o outro, para que possamos aprender de forma coletiva, né? Nessa união fraternal, né? Nessa união fraternal. Nessa união fraternal, os homens se ajudam, não é isso, Renato? Até porque aí eu queria destacar aqui, o Renato é o nosso atual presidente da UPH e o Fabrício é o vice-presidente. Isso é uma grande bênção, mas eu acho que a gente pode ir ao que interessa, né? Hein, meu presidente? Vamos ao livro, vamos imergir nessa obra fantástica aqui do pastor, do bispo JB Carvalho. JB Carvalho. Vamos lá. Vamos sim. O que você me diz aí? Um pouquinho mais da UPH, das programações. Faz o merchan, porque tem as programações aí da UPH. Isso. Então fica ligado para você não perder. Amém. Então vamos lá, pastor. Olha só, o título, De Meninos a Homens, é uma jornada. Exato. O que você pode me dizer a respeito disso? Né? Olha só, para quem não tem o livro, né, despertar curiosidade aqui e dar um spoilerzinho, né, ele aborda um pouquinho a vida do fundador da Playboy, revista Playboy. Nossa, revista Playboy. Nossa, como assim, né? Um programa, né, cristão, protestante raiz, como o Fabrício falou. Exato. Né, Exato. Como é que é isso? Não, então, eu acho que o livro ele começa muito bem na sua introdução, falando justamente da questão do exemplo que arrasta e as referências que todo homem precisa. E nesse ponto aqui, o que ele vai destacar no ensejo, né, a finalidade desse livro é porque a gente está assistindo a desconstrução da masculinidade na sociedade de hoje. Então, de alguma forma, desde que o mundo é mundo, por causa do pecado, os papéis desempenhados, tanto por homem e mulher, são atacados pelo próprio pecado em si, que foi a intenção de Satanás destruir, obviamente, tanto a criação quanto o principal objeto da criação, que é o ser humano, criado para a glória de Deus, para adorar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Lá a primeira pergunta do catecismo. Mas o que acontece? Nessa manifestação da glória de Deus, quando ele ataca o ser humano e a figura vamos dizer assim, do macho que está em queda livre na nossa sociedade hoje, isso é desde o início da civilização. Está em queda porque ele sabe que se ele afeta a figura masculina, ele vai afetar o líder do lar, que a gente tem uma maneira costumeira no evangeliquez de chamar, e não está errado, mas muitas vezes a gente chama de o sacerdote do lar. Eu gosto de dizer que o homem cumpre os 3 ofícios de Cristo como reflexo da cruz, do amor da cruz, né? Esse reflexo do amor da cruz é justamente porque o homem se torna o rei, profeta e sacerdote. Como assim, pastor? Aquele que governa bem a sua casa, traz essa figura de Cristo sobre a sua família. Aquele que é o profeta, por quê? Porque ele traz a palavra na centralidade do seu lar. E por que ele é o sacerdote do lar? Porque ele ora pela sua família. Então, por assim dizer, não é uma liderança simplesmente por liderar por um papel estabelecido, mas é uma liderança que tem um reflexo do homem bíblico. E que deve ser criteriosa, né, pastor? Deve ser criteriosa, porque é o modelo do homem de família que está sendo hoje, segundo o livro aqui, Renato, está sendo substituído por vários arquétipos. O autor desse livro, JB Carvalho, ele vai chamar de arquétipos que estão substituindo o homem de família, o homem bíblico. Então, por isso que cada capítulo ele vai abordar um arquétipo que a sociedade está impondo por que não dizer, para os meninos. Por isso que o nome do livro é A Jornada de Meninos a Homens, para que haja essa transformação, para que os meninos, biblicamente, se tornem homens de Deus. Pastor, para matar um pouco a curiosidade das pessoas que estão nos ouvindo, claro, e acompanhando, só mostra esses arquétipos é muito legal. que o livro traz, né, esses arquétipos. É muito legal. Se o pessoal puder dar um zoom aqui, não sei se vai estourar, mas vamos lá. A gente tenta, não sei se aproximar é legal ou afastar é melhor. E de forma sucinta mencionar algum deles, né, pastor? Então, aqui tem um diagrama muito legal com as figuras dos arquétipos. E esses arquétipos é que atacam a figura masculina segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor para a vida do homem e família. Ele, de forma sucinta aqui, ele vai falar de um arquétipo aqui, que é o primeiro do capítulo aqui, do primeiro capítulo, o homem playboy, o homem pornográfico,
o homem feminista, ele vai dizer assim, o menininho, o cowboy, o guerreiro, o amante, o dengoso, o zangado, o soneca e tantos outros, né? Então, assim, de uma forma descontraída, ele vai justamente falando desses arquétipos que vão atacar justamente a figura masculina segundo a vontade de Deus, segundo o que nós cremos. Ô Renato, eu achei muito interessante quando você, assim, disse assim, a partir do primeiro dia, né, da concepção, é homem, né? Sim, com certeza. Deveria ser assim, né? Aí tá. Isso aqui o que acontece? Não vem pronto, né? Acho que nós somos referências de uma série de variáveis, né? No primeiro momento, os pais, os irmãos, os tios, a família, os vizinhos, os amigos, né? Os irmãos da igreja, né? E aí cai naquilo que o ditado diz, né, pastor? Diga-me com quem andas, direi quem tu és, né? Só que o que acontece é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele pode consertar e misturar tudo. Já consertou e misturou uma vez na cruz, mas ele continua consertando e acertando todos os dias, porque Deus é um Deus de amor, né, que só quer o nosso bem. Exato. Então, assim, dentro desse, para a gente poder ir direto ao ponto aqui, eu vou passar para vocês aqui alguns tipos desses arquétipos que ele coloca no livro. Ele diz aqui, né, na contracapa aqui, ele vai dizer o seguinte, muitos arquétipos, né, que vão querer substituir o homem de família. O tipo playboy, que vive para se divertir, o pornográfico, que é um escravo dos seus apetites sexuais, os anões de alma que se recusam a crescer, aí é aquele homem que não sai da casa, né? Outro dia eu vi um caso muito interessante, Fabrício, da mãe que teve que processar os seus, lá, isso acho que foi na Europa ou nos Estados Unidos, se eu não me engano, enfim, que teve que processar os seus 2 filhos de mais de 40 anos que não saíam de casa. Porque os caras estão ficando dentro de casa aí com 30 a mais, às vezes, né? Vai esticando o cordão umbilical, Vai né? esticando o cordão e o cara não toma um posicionamento de crescer, que é esse anão de alma aqui, os anões de alma, e se recusam a crescer e querem ficar debaixo do teto do pai e da mãe. Jogando videogame, né? Com atitudes de criança, né? De atitudes de criança, é por aí. Aí ele fala aqui também que se recusam a crescer, né? Os anões de alma. E o engraçado é esse termo que ele criou aqui, o JB Carvalho, né? O feminista, que abraçou a agenda progressista. Enfim, a masculinidade está em crise. O que ele vai dizer, Renato, nesse livro também, é que não é de hoje que existe uma guerra contra os nossos filhos, contra os garotos. E por que não dizer contra aqueles homens que ainda não amadureceram, mas podem amadurecer? Ou seja, a esperança não é só uma questão de idade em si, mas é uma questão que a maturidade para o homem bíblico, ou para o ser masculino bíblico, que é o homem, obviamente, mas nunca é tarde para amadurecer. Eu penso muito, Renato, numa figura de alguém que era um arquétipo desse jeito aqui. E como se fosse um pagode à moda antiga, biblicamente falando, Sansão era um cara bem legal. Pena que não podia ver mulher, né? Então, assim, tinha um ídolo no coração de Sansão que era uma questão sexual. E então ele se envolvia com muitas mulheres. E, ao mesmo tempo, ele se casa, inclusive, com uma filisteia que... As duas, né? Tanto a primeira que morreu, quanto a segunda. E tudo que ele podia fazer era uma exibição, como uma espécie de outro arquétipo que o livro traz. Ele gostava de mostrar a sua força e o seu poderio, e ao mesmo tempo ele era seduzido pela sexualidade. Tudo isso revelavam ídolos no coração de Sansão. Por outro lado, você percebe que quando se tem um encontro verdadeiro com Deus, Sansão quebra as barreiras dessa infantilidade dele. Parece que ele nunca crescia, né? Apesar de ser um juiz e muito forte, que era utilizado muitas vezes por Deus, o Espírito de Deus o tomava, mas ele simplesmente voltava vamos dizer assim, a uma infantilidade, uma falta de maturidade espiritual dele, sempre retrocedia, de modo que ele só tem um encontro com Deus quando ele perde a visão carnal. O Renato estava até brincando aqui com o Fabrício no início do programa, né, Renato? Falando assim, são os seus olhos, né? E os seus olhos estão cobertos pelo Evangelho. Então, se os seus olhos são luz, que grande luz ele emana. O interessante é que Deus tira a visão carnal de Sansão
para mostrar para ele o quanto ele estava cego espiritualmente. E quando ele percebe isso, ele diz assim, Senhor, só mais uma vez, faz de novo o meu ministério para honrar o teu nome, etc. E aí Deus o usa poderosamente, que ele rompe aquelas colunas do lugar lá onde estavam os filisteus. E ali, mesmo tendo que morrer de maneira como um mártir, né? Ele rompe aquele lugar, mas ele morre como um homem de Deus amadurecido. Nesse mesmo sentido, pastor, no próprio Evangelho vem descrito que o nosso Senhor Jesus disse, se teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Exatamente. Porque é melhor tu entrares no reino de Deus sem um olho do que inteirinho queimando no inferno. E hoje em dia tem muita gente flertando, mas flertando pesadamente com o inferno, sem a noção de que deveríamos estar sempre prontos, aguardando a volta de Cristo, mas não, se desfoca, perde a sua identidade cristã, flertando com o mundo, com o pecado, não sabendo ele que dia ele será chamado para a eternidade. É verdade. Então, o Renato, a proposta... Pode falar, Renato, por favor. Então, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Uma coisa para os nossos ouvintes, que nós não estamos no pedestal para acusar ninguém. Né? Uma coisa que a Bíblia faz, né, muito claramente, assim, os heróis da fé, né, são heróis da fé, mas todos eles, em maior ou menor grau, falharam, com exceção de Jesus Cristo. Né? Então, o propósito não é de crítica, nem não, eu vou sair correndo porque está apontando e julgando. A Bíblia fala que quem está de pé, cuide para que não caia. Exatamente. Nós falhamos todos os dias, né? E o nosso propósito para você, ouvinte, para, né, que está nos ouvindo, o propósito do programa não é de acusar, mas sim de instrumento de edificação da sua vida. Porque o que acontece? O propósito do Senhor na nossa vida é que nós sejamos, né, como o pastor falou aqui, profetas melhores, reis melhores e sacerdotes melhores. E nós estamos em manutenção, sempre trabalhando, ok, para melhorar. Né? Nós falhamos, brincamos, às vezes exageramos, só que Deus ele mostra o caminho. Ele nos corrige, é isso mesmo, Renato. Porque em amor. Exato, porque segundo o autor aqui, a proposta dele é retomar o caminho e redescobrir quem somos como homens bíblicos, como homens de Deus, para essa retomada da masculinidade e para uma jornada de meninos a homens, porque quando a gente também permite o pecado atuar na nossa vida, de certa forma, alguém já disse, né, que quando a gente peca é como se a gente desse uma procuração para Satanás bagunçar a nossa vida. E é verdade. Então, de certa forma, toda vez que a gente tropeça e cai, é como se a gente retornasse a uma meninice, né? Ceder aos prazeres, ceder aos desejos do coração conforme o pecado, é voltar a ser menino novamente sem maturidade espiritual, né? Uma infantilidade pecaminosa, por assim dizer. Não estou querendo dizer que o infantil é pecaminoso ou os meninos são sempre pecadores. É claro, Deus usa as crianças para a glória de Deus. Mas o sentido aqui é justamente retornar ao caminho de uma maturidade. Por quê? Porque se a masculinidade está sendo atacada, quem que Satanás e, vamos dizer assim, a sociedade que não serve ao Senhor, pecaminosa por si só, quem que eles vão atacar primevamente? As crianças, os meninos. Porque se você pega no início ali da formação da mente e da estrutura de um menino, você tem grandes chances de arrastá-lo. Por quê? O autor fala assim, meninos seguem modelos. Meninos seguem modelos. E eles precisam de exemplo. Modelos certos e modelos errados. Exatamente. Então, quais são os modelos que nós também, como cristãos, estamos deixando para esses meninos? Então, acho que o propósito desse livro é esse, a gente resgatar a masculinidade bíblica e fazer essa aventura, essa jornada desse livro, onde meninos vão se transformar em homens, e o convite do autor é esse, para que a gente faça essa jornada juntos aí, ô Renato. Vamos lá, pastor. Então, entrando no livro aí, como é que nós começamos isso? Qual que é a semente? Falando lá no caso do fundador da revista Playboy. Né? Eu acho que a gente pode falar da Playboy daqui a pouquinho, Renato,
Mas eu acho que esse ponto da responsabilidade, o autor vai dizer assim, faltam homens responsáveis para pegar na mão desses meninos, desses rapazes, e conduzi-los à maturidade. Eu acho que esse é um ponto que, inclusive, pode ser trabalhado aqui rapidamente na introdução, sobre nós, como homens presbiterianos, por exemplo, como o PH. Qual é o nosso desejo e qual o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos? Porque me parece, muitas vezes, Renato, que a gente quer viver como maridos e homens e esposos uma certa individualidade, muitas vezes de maneira egoísta, achando que apenas o nosso sucesso familiar ou profissional é o que basta. E aí muita gente assim, vai dizer assim, eu crio meu filho e depois ele toca a vida dele. Eu acho que falta um pouco de intencionalidade, muitas vezes, no homem bíblico, no que deveria ser o homem cristão, né? No crente, por assim dizer, o pai de família crente. É a intencionalidade de quando o seu filho é pequeno, você tentar fazer alguns cálculos. Por exemplo, Renato, você pensar assim, olha, quando meu filho está na primeira infância ainda, que vai até os 5, 6 anos, depois ele entra num estágio de 7 anos, onde ele vira uma esponja e ele vai seguir avidamente os passos do pai, pensa comigo que você, de repente, você vai ter só praticamente uma década para discipular o seu filho. Não sei se vocês concordam com isso, mas é praticamente isso, pensando em pais hoje, olhando para crianças. E não quero dizer que não há tempo de você pegar na mão do seu filho, mesmo que ele seja mais velho do que isso. Mas, já que a gente está falando da coisa do começo, Renato, é como se fosse isso, cara. Teu filho nasceu, você tem que fazer um planejamento intencional. Até os 17, 18 anos, como que eu vou ser intencional para pegar na mão dele e ele se tornar um homem? Não é isso? Sim. E aí, Com certeza, o que vocês me dizem? Com certeza, porque é o seguinte, quando você está vivenciando um momento, né? Uma década, uma década são 10 anos, são 3.650 dias. Pois é, nós teremos 3.650 dias para trabalhar em cima dessa fase. Né? Aí falar de amizade, da vida espiritual, falar de trabalho, falar de uma série de coisas, né? 10 anos para falar. Só que o que acontece é que quando nós nos damos conta, o tempo passou. Já passou. Então, o pastor Vinícius tem filhos pequenos. Sim. O Fabrício tem uma menina de 10. 11, é isso? 10. Vai fazer 11 e um de 15 que vai fazer 16. É isso aí. Né? E o meu, né, vai fazer 30. Agora no final do mês que vem. E casou, né? Casou, olha aí. Parabéns, acabou de casar. Graças a Deus. Né? Tá levando a esposa para a igreja, ela não é convertida, mas ela está indo na igreja e a palavra nunca volta vazia. Está na missão, isso aí. Então o que acontece? Olhando para trás, em perspectiva para trás, ok? O que acontece? Eu sempre pensei o que o pastor falou, né? Vamos fazer assim, vamos projetar isso, assim, a gente sonha com isso. Mas a correria do dia a dia, realmente, quando a gente percebe assim, já foi. Já foi, passou, né? Eu estou vivendo um momento... O Fabrício deve ter vivido isso com o seu adolescente, né? Quando viu, já estava com 15, né? Exato. É bem isso mesmo. Essa sensação é muito presente na nossa vida. Muito. Pela nossa rotina, que é muito intensa, da gente mal percebeu como que os filhos crescem tão rapidamente. E o tempo passou, né? O tempo passou. E aí, Renato, o que você me diz? Eu digo que eu acho maravilhoso ver o filho do Fabrício, filho de tantos outros irmãos, né, participando das atividades da UPH. Exato, né? exato. E por que isso? Porque o que acontece? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Uhum. Então, ao invés de você falar assim, vai para a igreja, vai para cá, vai para lá, você trazendo, quando ele é criança, né, que, como o pastor Vinícius acabou de falar, que a criança é uma esponja, ela absorve tudo, ela ouve tudo, observa tudo, vai chegar, principalmente quando chega a adolescência, né, até já estou avisando aqui para o pastor Vinícius, né, e para o Fabrício. Sim, você é o mais experiente aí. A caçula, então, meu caçula tem 26 já, né? Então o que acontece? As coisas mudam demais, assim, o comportamento, né? Acho que o Fabrício está sentindo isso com o Guilherme, eu não tenho certeza disso ou não sou pai dele, mas é assim, muda tudo. 11, 12 anos, papai é herói, é maravilhoso, depois o negócio começa a mudar, me deixa na esquina, me leva
na porta lá. Né? Então, a proposta do autor, Renato, é justamente essa. É numa intencionalidade que a gente pegue na mão desses meninos. Por que não dizer, mesmo eles mais velhos, né? A gente pode ter uma chance de mudar, de dar o exemplo e de arrastar. O autor também ele vai propor o seguinte, que se você quer mudar uma sociedade, você precisa mudar os seus homens, né? Transformar esses homens. Então, o homem transformado, como a gente trabalhou com o ego transformado, é um homem transformado pela palavra livre do pecado. A gente estava até aqui conversando um pouquinho nos bastidores, eu e Fabrício, antes da gente começar, Renato, falando justamente sobre essa dificuldade que existe na identificação do problema, né? Onde está o problema quando o homem se tornou algum desses arquétipos e trouxe algum desvio de funcionalidade, um desvio de caráter, alguma coisa assim. Seja no seu trabalho, seja na sua família, qualquer lugar. De identidade, pastor. De identidade, qualquer coisa. Tem alguns aspectos. Uma é que o Fabrício estava até comentando aqui, muito bom, que ele procura usar uma muleta. Como é que foi que você falou, Fabrício? Isso que atualmente a gente percebe muita gente utilizando o comportamento, às vezes, do pai, da mãe, de um parente, ou alguma decepção sofrida, como uma verdadeira muleta para justificar o que ele faz, o que ele é e o que ele quer seguir. Exatamente. Anulando a sua própria escolha. Exatamente. E anulando também o seu desejo. Exato. Deixa este lado e justifica, porque é muito fácil, né? Nós colocarmos a culpa no próximo em vez de enfrentarmos as nossas desídias. Exato, né? Exatamente. Aí, o Renato, nesse exemplo do Fabrício, onde a gente tem a tendência de colocar a culpa no outro, isso é classicamente pecado original. Porque quando a gente percebe que Deus vai confrontar e, vamos dizer assim, numa atitude de busca desse homem, justamente já para alcançá-lo e corrigi-lo com o proto-evangelho lá de Gênesis 3,15, Deus, quando questiona Adão e disse, quem foi que revelou para vocês que vocês estavam nus? E aí a problemática toda vem nessa muleta que o Fabrício está falando. Ele acusa a mulher, falou assim, o problema, e que na verdade por trás da acusação da mulher está uma certa acusação a Deus. Deus, o problema está contigo, porque a mulher que o Senhor me deu está com defeito. Né? A mulher que tu me deste. Né? Esse defeito que ele acusa é para justificar outro problema que está por trás, que é a omissão dele como um marido que deveria tomar a frente. Tem até um livro de Larry Crabb, que a gente pode trazer aqui como uma próxima opção, até, quem sabe, uma outra temporada, que é O Silêncio de Adão. Esse livro é maravilhoso. O Silêncio de Adão. Então, na sua falta de responsabilidade para conduzir a sua família no Éden, ele acusa e joga como muleta a culpa para cima de Eva. Não é isso? Quem trabalha muito com aconselhamento bíblico se depara com essas questões. Exatamente. De sempre a pessoa acusar o próximo. Né? Ah, não, a culpa é da esposa, do filho, do pai, da mãe, né? Do gatinho, do cachorro, mas nunca é dele, né? Exatamente. E essa é uma tendência natural nossa, pecaminosa, caída, né? De sempre focar a culpa no outro, né? Exatamente. Então, para nós, Renato, o que deve ser uma masculinidade restaurada? É o líder que ele não pensa em si mesmo, porque na verdade é o chefe, né? O chefe pensa em si mesmo e no resultado do seu trabalho, para que ele fique bem. O líder não. O líder, ele pretende levar pessoas ao topo. Com ele. Na coletividade. Na coletividade. Então, esse é o problema entre diferença de meninos a homens, porque o menino, normalmente, ele é birrento e ele só quer o seu próprio bem, né? Açúcar pouco, meu pirulito primeiro, alguma coisa assim, né? Transformando para uma infantilidade da questão dos meninos, o líder, ele não faz isso. E aí, já na introdução do livro, Renato, o que o autor nos coloca aqui é que grandes problemas, inclusive como exemplo nos Estados Unidos, que ele traz das penitenciárias, é que existe uma crise de meninos. É como se os presídios dos Estados Unidos, e por que não dizer no Brasil, estivessem superlotados, mormente por causa da ausência de pais. Ele quer dizer o seguinte, a maioria das pessoas que vão parar na prisão é porque não tiveram um exemplo que os arrastasse para uma vida digna e de alguém que seguisse um bom exemplo. Ele traz mais uma mazela da sociedade, Ele né? traz uma mazela. A ausência de um pai, a ausência de afeto, de amor, né? Deixa
os presídios lotados. Exatamente. O que ele quer dizer é que justamente a maioria das pessoas que estão em presídios não tiveram um exemplo de um pai responsável para pegar na mão deles e conduzi-los a uma maturidade, justamente porque meninos seguem modelos. E sem um pai para ensinar uma vida correta, né, a serem cavalheiros e a viverem de maneira digna e honesta, são pessoas que vão viver num mundo de um risco de si mesmo, né? Estão sempre se arriscando a se jogar no mundo de uma devassidão, de uma criminalidade. De aventuras e etc. Então, é justamente quando ele vai dizer que é como se fossem meninos criados apenas por mulheres. A gente não quer dizer aqui no programa que, claro, né, uma esposa viúva, por exemplo, não tenha condições de criar o seu filho segundo o coração de Deus. A gente está trazendo, obviamente, um aspecto quando falta Deus na vida desses meninos. E aí... A responsabilidade, né, pastor? Exatamente. Sempre é do pai e da mãe. Mas o homem, ele não pode se abdicar da responsabilidade direta que Deus depositou em suas mãos. Né? Senão, seria muito fácil, né, pastor? A gente transferir responsabilidades, mas não é esse o objetivo. Ambos têm responsabilidade na criação dos filhos. Exatamente. Mas o pai, ele não pode abdicar dessa responsabilidade direta. Exatamente. Pois não, Renato? Isso vale muito, tá? Inclusive para homens de Deus que atuam no dia a dia, como pastores, né? Como sacerdotes do Senhor, que muitas vezes ficam tão enfiados na obra, acaba resolvendo o problema de muita gente, mas dos seus domésticos, do seu próprio lar, acaba relegando a um segundo, terceiro nível ali, acaba deixando, e quando vai ver, os filhos são perdidos e afastados. Esse é um cuidado que nós temos que falar. A Bíblia fala de vigiar, né? Exato. Ô, Renato, queria só trazer alguns dados que o próprio livro traz aqui, que estão disponíveis, inclusive ele dá no site aqui, de 18 de setembro de 2022, ou seja, esses dados tem pouco mais de um ano e 2 meses. E olha o que ele nos diz aqui, seguem os dados americanos. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os meninos terão menos educação do que os seus pais. Segundo a ONU, educacionalmente, os meninos estão atrás das meninas em todas as 70 nações desenvolvidas. As nações desenvolvidas, educacionalmente, os meninos estão atrás. Aí agora vem o terceiro e último dado aqui que ele sugere, né? Para que saibamos. A população prisional norte-americana cresceu 700% em 1972. A maioria é homem, ou seja, a população carcerária nos Estados Unidos cresceu 700% desde 1972. E não só isso, a população carcerária, contando homens e mulheres, é composta nos seus 93% de homens. Então tem alguma coisa que nos ajuda a sinalização disso, para onde caminha. E o que ele quer nos ensinar aqui é que a maioria desses homens que estão nos presídios estão lá por uma falta de referência masculina que os conduzisse a uma maturidade, uma jornada de meninos a homens. Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que, como introdução do livro, né, a gente já deu uma boa caminhada e o tempo voa, Renato. E é uma pancada logo de cara. É uma pancada, porque é uma pancada. Traz a falta de responsabilidade da figura paterna dentro de casa e também fora de casa. Exatamente. Porque aí você vê a ausência de homens comprometidos com aquilo que é justo, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom, e isso espelha dentro de casa e fora de casa, onde não temos o quê? Lideranças, né? Lideranças masculinas que sirvam de exemplo e de incentivo para os mais jovens. Exatamente. E aí, Renato, a gente segue agora? Podemos adentrar primeiro capítulo, propriamente dito? Vamos lá, pastor. Vamos lá, né? Estamos nele aí, né? Falando. Mas, o livro retrata alguns cases de filhos que tiveram problemas em relação aos pais na sua infância, na sua criação. Mas você pode contar um pouquinho esses problemas? O que levou?
o que levou essa criança à delinquência, à rebeldia. Acho que é bom para a gente vigiar, né? Não, claro. Eu acho que a gente pode entrar direto no primeiro capítulo, porque o exemplo clássico aqui é do próprio, vamos dizer assim, nome do capítulo, que o nome do capítulo é A Síndrome do Playboy, né? E a Síndrome do Playboy, o Playboy em si, é o arquétipo primeiro que ele trabalha aqui, que a sociedade, de uma certa maneira, e diabolicamente, por que não dizer, impõe sobre o arquétipo contra, na verdade, a figura do homem bíblico, a figura do homem de família. E o arquétipo Playboy é esse, que já vai construir, na verdade, desde do fim da infância e entrando na adolescência, a figura de uma pessoa que se chama o Playboy. O Playboy. E isso está relacionado diretamente com a questão da pornografia, que se dá no nome da própria revista, que nasceu lá em 1953, com Hugh Hefner. Então, assim, esse foi um problema, porque provavelmente Hugh Hefner, ele teve um problema de figura paterna que o levou à construção dessa revista. E o que o autor vai nos dizer é que justamente essa revista, que em 1953 ali foi a revista mais vendida do mundo, tendo, inclusive, chegou a um auge aqui da sua tiragem de 7 milhões de cópias por mês. Então, assim, foi um boom. E qual foi esse sucesso estrondoso? Enquanto algumas revistas falavam justamente de caça, de pesca, de esporte, ele resolveu focar num estilo de vida, falando justamente naquela época ali, passando da modernidade para adentrar na pós-modernidade, ele falando justamente assim, do que seria para o Playboy, né, um namoro moderno. As aventuras, né? Experiências. O que ele fez, na verdade, o Hugh Hefner, né? Ele pegou o que já existia desde o início de que mundo é mundo, que é a questão de uma vida sexualmente libertina, ou seja, a pornografia envolvida, até porque pornografia não se torna algo original com a revista Playboy. O que ele tentou fazer quando inaugurou a Playboy foi trazer algum tipo de sofisticação e glamour em torno do assunto. Ele glamourizou a pornografia. E com isso, ele está... E popularizou também. Popularizando, porque a revista tem um alcance daquilo que era muito escuso e só era visto de alguma maneira. Ele traz, de alguma maneira, escusa também. As pessoas tinham que entrar nos antros de alguma coisa para poder ter acesso a uma vida sexualmente libertina. O que eu ia dizer, Renato, é que pornografia está no mundo desde que o mundo é mundo e Satanás tenta atingir o sexo porque ele sabe que se ele deturpar o sexo, ele deturpa o casamento e a família. Roma, por exemplo, as figuras pornográficas já estavam pintadas nas paredes de Roma em todo. Quando eles queriam denegrir a imagem de alguém politicamente, inclusive eles usavam figuras pornográficas e desenhavam lá. Então tinha a questão do antro e de ser uma vida sexual promíscua através da pornografia já existe há muito tempo na civilização. O fato é que aqui o Hefner, ele pega a revista Playboy, ele glamouriza e ele está dando uma certa legitimidade de que o homem pode tudo, pode mais, de maneira sofisticada e sem precisar ser alguém que ficasse acanhado e preso a um modelo da família tradicional. Não é isso? E prestigiando o prazer acima de todo e qualquer outro princípio. Exatamente. É o que você ia falar, Renato? Pois não. Então, de uma forma sedutora, sofisticada, fina, né? Dando a impressão de liberdade, masculinidade, coragem, ousadia, que na verdade não é isso, né? Então, o que acontece é que não é que eu sou de 53, não, tá? Mas o que acontece é que quando eu era criança, eu lembro o pessoal falava muito de escotismo, sabe? Assim, eu lembro meu pai
me ensinando a fazer coisas de casa, coisas de bricolagem, de passar um óleo na dobradiça, desmontar as coisas. Eu não conseguia montar, mas desmontar, aprendi a desmontar as coisas. Então, assim, isso foi ficando para trás, né, cada vez mais. E o bonito é aquela ideia lá não, que homem de uma única mulher, não imagina, ter 10, sem compromisso, né? Faz o que bem entende e, ok, num primeiro momento pode ser maravilhoso, né? Pode ser, é o que Satanás faz, né? Exato, Renato. Um monte de luz, né? Então, o segundo autor aqui, o que a Playboy traz, ela como se fosse a Playboy fosse a abertura de porta para uma pornografia moderna e pós-moderna em larga escala. E um manual e um guia de vida para o homem. Exatamente. Por quê? Porque a Playboy ela foi adicionando coisas sofisticadas e inteligentes, como falamos aqui, um bom vinho, como ser um bom profissional, matérias sobre carros, né? Tudo que o homem gosta, esportes, dentro da mesma revista, de maneira que ela, sendo vagamente pornográfica, ela funcionava como um ritual de iniciação para a pornografia mais aprofundada. Então, gatilho. Um gatilho, exatamente, porque você ia adicionando coisas de classe, coisas inteligentes, justamente na Playboy, e a Playboy, ela abriu porta para, ele cita aqui, ó, na página 23, a Playboy abriu caminho para outras revistas masculinas como a Penthouse, a Magazine, Sex Shop, Hustler, Sex Club, entre outras, que já, vamos dizer assim, numa escala de descer ladeira abaixo, né, apresentavam a pornografia de uma maneira mais esdrúxula, por assim dizer, avançada, né? O autor vai falando isso. Então, ele diz assim, o veneno foi disseminado e hoje de milhares de jovens sofrem com a pornografia, que é um monstro invisível que atormenta muitos homens. Obviamente, essa droga não foi uma invenção da Playboy, mas, sem dúvida nenhuma, ela foi uma traficante eficiente que conquistou milhões de viciados, abrindo caminho para uma revolução que mudou a sociedade. Então, essa é a síndrome do Playboy. É um menino que pode ser um cara sofisticado e se aproveitar da pornografia e da sexualidade para fazer, e de uma forma hedonista, né, Fabrício? Sugar tudo que a vida tem para entregar. Inclusive, Salomão vai dizer isso. Se entregando aos prazeres da vida, né? Aos prazeres. Salomão vai dizer isso em Eclesiastes. Não era churrascaria, mas aos prazeres da carne, né? Pois é, mas enfim, inclusive a Playboy trazia isso, churrasco, essas coisas todas, que na sua sofisticação, é isso que ele vai dizer aqui, o autor do livro, ele vai falar sobre todos os assuntos que permeavam a vida de um homem comum, seja fazer um churrasco, trabalhar com mecânica, escolher um bom vinho, falar sobre esportes e etc., coisas inteligentes, eles incluíam, mas que na verdade foi só um ritual de iniciação para uma pornografia que avançou e deixou homens extremamente viciados e presos a esse arquétipo. Uma vida totalmente desregrada, né? Quebrando, né? Quebrando princípios e regras que a sociedade seguia. O próprio autor também traz aqui uma frase muito interessante. Por favor. Que o autor, o dono da Playboy, o redefiniu os termos da moralidade americana. Temas como virgindade, fidelidade conjugal e pecado foram realinhados segundo a sua agenda. Exatamente, exatamente. Então, Hefner foi alguém, eu digo assim, Renato, ouso dizer que Hugh Hefner, ele foi alguém usado por Satanás, mesmo. É claro, ele cedeu ao seu próprio desejo, ao pecado, mas uma agenda diabólica, por que não dizer, porque a pornografia é algo satânico, justamente para deturpar a agenda de um homem bíblico. Porque um homem bíblico ele não está preocupado com os prazeres fúteis desse mundo. Eu estava falando antes de Salomão, e Salomão em Eclesiastes ele vai falar isso. Eu me entreguei a todos os tipos de prazeres, inclusive os prazeres sexuais de todos os tipos. E Salomão podia falar, né? Porque ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então, o Salomão, quando ele perde a sua sabedoria, por assim dizer, pelo excesso de ídolos que entraram no seu coração, através dessas mulheres pagãs, por assim dizer,
Salomão cede a uma vida de playboy. Porque ele fala, eu tentei buscar na alegria, no riso, eu tentei buscar no vinho, ou seja, na bebedeira, nos vícios. Nas riquezas. Nas riquezas, no trabalho. Cada ídolo que ele cedeu, inclusive a pornografia ou a sua vida de playboy, só o levou a um desmoronamento espiritual. E às vezes até o dinheiro, pastor e Renato, é visto como esse passaporte para essa vida de playboy. Porque muitas vezes a pessoa pensa em adquirir riquezas, status, como um passaporte para experimentar cada um desses prazeres. Exatamente. Para dar aso a isso, né? Para viver dessa forma. E dificilmente você vê, por exemplo, uma pessoa que tem grandes posses pensando, poxa, vou redistribuir a minha riqueza, eu vou ajudar a sociedade, eu vou... Não. Geralmente é uma ostentação para falar, eu tenho condições de alimentar os meus prazeres. Exatamente. E curtir como eu bem entender, né? Exatamente, porque assim, a reforma protestante, ela trouxe essa coisa módica da simplicidade, e mesmo que houvesse prosperidade pelo trabalho em si, porque Deus pode abençoar o trabalho de nossas mãos, os nossos recursos são para a obra do Senhor e, ao mesmo tempo, para abençoar quem está do nosso lado. Que é a mordomia cristã. A mordomia cristã. Então, a figura do playboy, segundo a própria revista Playboy, ela avança para colocar o homem numa escala de valores que ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do seu próximo, ele está acima de Deus, e ele precisa alcançar um nível que a Playboy vai impor, que ela impunha até então, que era, você precisa ter um Porsche, você precisa ter um iate e você precisa ter muitas mulheres. O teu harém. Que é o teu harém. E nesse ponto, porque o homem foi fabricado por Deus, por assim dizer, para ser um homem bíblico, para cuidar de uma só mulher, e o que ele tem, o basta, deveria ter contentamento, a frustração, Renato, de todos os homens, principalmente nos Estados Unidos, que foram abarcados primeiramente pela Playboy, é de que eles nunca conseguiam chegar ao status de um verdadeiro Playboy. Você entende isso? Então, assim, o cara ficava frustrado porque ele nunca ia ter uma Ferrari, o cara ficava frustrado porque ele nunca ia ter um iate e uma casa na praia, na Flórida, e aí a coisa desmoronava, como qualquer ídolo faz. Qualquer ídolo, como o dinheiro, sempre que você tenta chegar ao topo, ele te puxa para baixo antes. E é insaciável, pastor. É insaciável. O grande problema é justamente isso, que o espaço que o nosso coração guarda para Deus não pode ser substituído por nada. E quando o ser humano tenta substituir esse espaço com coisas, com bens, com prazeres, é uma busca vã. Porque ela nunca vai ser preenchida e vai levar a pessoa aonde? A depressão, as drogas, porque ele vai querer algo cada vez mais forte que não é capaz de suprir essa necessidade que é Deus na vida de cada ser humano. Ô, Renato, Pois não. Pois não, Renato. Porque o próprio Salomão sinaliza isso, né? Então a gente fala assim, poxa, uma Ferrari, né, um Jaguar, Porsche, BMW, nossa, que legal, mansões. Uhum. A Bíblia diz que é o seguinte, nunca existiu, nem nunca mais vai existir alguém tão rico quanto Salomão. Nunca vai existir. Lembrei agora do sonho do Pica-Pau, né? No desenho do Pica-Pau, que ele fala, mulheres... Desse jeito. Então até o desenho em si, por causa da época que é similar, e tantas coisas que surgiram na década de 50, que depois foram se refletir em Woodstock, né? Porque o que a Playboy está vivendo ali na década de 50 é o American Dream. O que é o American Dream? É o sonho do refrigerator, né? O cara tinha que ter o refrigerador, a sua casinha, a lava-louça e o fogão, e estava tudo bem. Só que quando ele chega nesse ponto em que há um vazio, porque ele não colocou Deus no topo de todas as prateleiras, né? Na primeira prateleira, do American Dream da década de 50, você vem o uso dos entorpecentes nos anos 60, que vai gerar Woodstock, por exemplo. Isso quem vai dizer isso é Francis Schaeffer, né? No livro Como Viveremos. Justamente por causa da ausência, você precisa colocar sempre alguma coisa no lugar. Seja o Playboy, seja a pornografia, sejam as drogas e assim por diante. Não é isso, Renato? E Salomão no final, ele meditando em tudo que ele tentou fazer na vida,
Ele se deu aos prazeres, a tudo que ele queria fazer para alegrar a alma dele, o coração dele. E no final das contas, ele sentiu um grande vazio e ele viu que tudo não passava de vaidade. Vaidade. Vaidade de vaidades. Exatamente. Vaidade de vaidade. Que quer dizer, essa palavra vaidade lá no original hebraico, se eu não me engano, é hever. E ela quer dizer justamente neblina, vapor. Que Tiago vai traduzir isso no capítulo 4. Vai dizer, o que vocês acham que é a vida de vocês? Ela não passa de neblina. Tiago no capítulo 4, a partir do versículo 13. Que dissipa rapidamente. Que dissipa rapidamente. Então, o programa está terminando, falta 8 minutos e é unbelievable, é inacreditável, não dá para entender. Vamos lá. Na prática, não só a afetação do pecado pela síndrome do playboy afeta o homem em si, o que a gente não pode esquecer é que a revista e a utilização da pornografia e da sexualidade promíscua traz em si, o que o autor fala aqui, algo muito interessante, Renato, página 26. Na prática, o valor pessoal de uma mulher foi rebaixado para servir como objeto de desejo sexual. Então, a mulher, ela é afetada por essa figura arquétipa de uma figura masculina do playboy, porque o playboy vai ver sempre na mulher, por assim dizer, um pedaço de carne. Não é isso, Renato? Isso, o texto fala como se fosse um pedaço de carne na vitrine do açougue. Do açougue, ele fala isso também, exatamente. E as mulheres, infelizmente, são vistas assim. Objeto de conquista. Né? Exatamente. Outra coisa que eu queria destacar no livro aqui, Renato e Fabrício, ele diz assim, a amargura por não se chegar ao topo, por não conseguir ser um playboy, é um cárcere espiritual, onde a pessoa machucada evoca coisas de ontem, a fim de tratar coisas de agora, tropeçando e caindo muitas vezes. Então a pessoa fica presa num cárcere espiritual, procurando isso que a gente falou no começo, sempre saciar alguém. Por quê? Porque seja Sansão, como a gente falou no começo aqui, a gente estava falando isso, seja Sansão, seja Davi. Davi volta a ser um menino. Quando ele vai para o terraço da vida, ele deveria estar na batalha da vida pelo Senhor e ele não tomou a frente de batalha para poder olhar para o lado. Então, esse problema nosso, dos homens, de muitas vezes olhar para o lado, é que nos leva a uma ruína e a uma decadência a voltarmos a sermos meninos. Por quê? A palavra playboy em si, o autor explica aqui, ela significa garoto em busca de diversão. Isso que quer dizer playboy, um menino em busca de diversão. E Davi cede a essa diversão e esse prazer sexual quando ele olha para Batseba, a mulher de um dos seus melhores guerreiros, Urias, que estava à frente de batalha. Então, assim, seja Salomão, seja qualquer um de nós, seja Aminon, filho de Davi, que por causa dessa ausência paternal que o autor vai trabalhar aqui, não é isso, Renato? Que, Aminon, filho de Davi, vai lá se deitar com a sua meia-irmã Tamar e a estupra e vira um salseiro. Absalão quer matar Aminon, Absalão quer destronar o seu pai e vira uma confusão, justamente quando todo e qualquer homem cede ao playboy que pode estar em cada um de nós. E por trás de tudo isso tem aquela falsa impressão ou aquela falsa necessidade que a pessoa apresenta como eu mereço. Exato. Pode ver. É o prêmio. Por trás de tudo sempre está. Calma aí, eu mereço. Ou seja, se o cara está num relacionamento, no casamento dele, está tendo algum problema, o que ele fala? Calma aí, minha mulher não está correspondendo, ou meu esposo não está correspondendo. Calma aí, eu mereço a minha satisfação. Exatamente. Ou o cara tem dinheiro, calma aí, mas eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço isso. Eu mereço esse lazer, eu mereço esse prazer. É o prêmio. É o prêmio. E Davi, eu acho que quando ele olha para Batseba e manda chamá-la, eu acho que ele queria esse prêmio, né, Renato? Eu mereço. Mesmo que seja a mulher do meu melhor amigo, eu mereço esse prêmio. Eu posso, né? Eu posso, por quê? Porque eu cheguei no topo, eu sou o rei, né? Sou o rei, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ele que deveria estar no fronte da batalha e não descansando
no palácio, lá no castelo. Então, é isso que eu digo, é quando a gente olha para o lado e deixa de olhar para Jesus, né, o alvo da soberana vocação, quando a gente para de olhar para a linha de chegada, que é nos parecermos mais com Cristo, e a gente se distrai com vamos dizer assim, com o canto da sereia, né, que pode ser qualquer coisa, a gente pode tropeçar e se tornar um menino de novo. Menino no sentido da falta de maturidade, né? Pastor, eu queria fazer um alerta aqui, se eu permitir, Fabrício. Por gentileza. É o seguinte, olha assim, um alerta para as mulheres, hein? Então vai aqui um alerta do autor J.B. Carvalho, né? Que diz o seguinte, olha, mulheres não deveriam se casar com homens que não amam a si mesmos, ou seja, que não têm a verdadeira autoestima direcionada por Deus, pelo nosso Senhor. Uhum. Então, vamos lá. Como é que você está criando seu filho? Alerta o seu marido aí para ser o sacerdote do lar, para educar os filhos. Como é que para quem você vai entregar a sua filha, que você criou e cuida com tanto carinho, com tanta atenção, acorda cedo, dorme tarde, trabalha, né, rala para chuchu. A coisa mais triste que tem é, de repente, você entregar seu filho ou sua filha, né? Aliás, ver o seu filho como um playboy, tem outros arquétipos também, né? Mimado, aquela criança que desde criança já dá sinais de como vai ser, aquelas que vê uma vitrine, já quer a coisa, pede, se joga no chão, faz escândalo e os pais não tomam nenhuma providência. É verdade. Né? Começa por aí. Ô, né? Renato, a gente está correndo para o encerramento aqui, né? Falta 2 minutos. Sim. E ainda tem que dar os avisos aí, dar o PH. Okay. Mas se você me permite, eu posso ler aqui. Claro, com certeza. Na página 47. Citações finais. Citações finais. Vamos dizer assim, ó. Ele diz assim: homens verdadeiros têm códigos de honra. Estão em busca de desenvolver suas virtudes superiores. Ensinam seus filhos a se tornarem homens e utilizam a sua virilidade, força e proezas físicas para defender sua família, seu povo e sua nação. Homens de verdade superam seus impulsos e dominam o seu interior. Aí pulando um pouquinho lá, já no final do parágrafo, Peter Pan é um menino da terra do nunca, que não quer responsabilidade, somente diversão. Mas o que separa homens de meninos é a disposição de chamar para si a carga e assumir suas responsabilidades. Homens matam no peito e se colocam como resposta para os desafios da vida, da família e da sociedade. Cure o menino e o homem aparecerá. E eu ouso dizer, só é possível curar esse menino imaturo que há em nós se o homem Jesus nascer todos os dias no nosso coração. Se nós imitarmos a Cristo, assim como Paulo diz. Paulo chamou para si a carga, ele falou assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o exemplo, né? É o exemplo. Precisamos ser exemplos, meus irmãos. É isso aí. E vamos para cima. Gostaria também de compartilhar um versículo bíblico. Por gentileza. 1 Pedro 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. E ainda nesse capítulo ainda diz, no versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. É santidade. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. E ninguém vai deixar de ser menino sem santidade. Exatamente. Então, é necessário, né, buscarmos cada vez mais o alimento sólido, que é o que vai nos trazer ali força para lutar contra esses calcanhares de Aquiles que nós temos, né? Exatamente. Rapidamente, Renato, só para encerrar, eu quero convidar você a acompanhar a gente nessa jornada aí. Literalmente, a jornada de meninos a homens. Para que você venha conosco e a gente vai ter a oportunidade de, biblicamente, trabalhar o livro e trabalhar também uma masculinidade saudável segundo a palavra de Deus, principalmente quando a gente olhar alguns aspectos. Em Efésios 5, quero desafiar você. A gente vai grudar em Efésios 5 na caminhada e você vai ver aí a masculinidade para a glória de Deus. Vem com a gente nessa jornada. Deus te abençoe. Amém. Bom, então para finalizar, Fabrício, pastor Vinícius, muito obrigado aí pela presença. Né? Eu que agradeço. Muito bom ter conosco em mais uma edição, a última do ano. Né? Não significa que não vai ter o Menap, vai ter a reprise de edições anteriores, ok? Então não perca aí, participe,
né, reforce aí a aprendizagem. E eu queria lembrar o seguinte, no dia 25 de novembro, às 8h15 da manhã, nós teremos a última edição do Café dos Homens desse ano 2023. Coisa boa, hein? Então, você esposa, encoraje seu marido, né, você mulher, o seu namorado, o seu noivo aí a participar do Café dos Homens conosco. Você não precisa nem preparar o café da manhã, você manda o seu homem para a igreja, para a IPP, vai tomar um café graciosamente gratuito na igreja conosco, ok? Preparado com muito carinho. E em seguida vem uma palestra, né? No caso vai ser o pastor David Heiker, que vai falar do papel do homem na educação dos filhos. Olha aí que coisa boa. O exemplo, né? Qual é a data mesmo, Renatão? Repete aí pra gente a data aí. Dia 25 de novembro, às 8h15 da manhã. É um sábado. Café dos Homens, sábado. E a mulher é convidada a vir, né? Não é isso? Convidada a vir. Não é clube de bolinha, as mulheres podem vir, né? São muito bem-vindas. E se puder, traga os filhos também, né? E por aí vai. Traga os filhos também, com certeza. Seguindo a linha ensina a criança no caminho que deve andar. Bom demais. Outra, o que nós teremos dia 1º de dezembro, o último churrasco dos homens. Nosso MENAP presencial, né? MENAP presencial é uma sexta-feira, dia 1º de dezembro, é uma sexta-feira, começa às 19 horas, ok? Nós temos ali, esse é um evento pago, a igreja, até aqui no Nome do Senhor, a igreja subsidia uma boa parte, porque custa R$ 25,50, não paga nada, a igreja paga a maior parte. É bênção. Né? Mas é bênção mesmo, é bênção de Deus, é o cheiro suave, né? Você é o nosso convidado, venha, né? Se inscreva, muita comunhão, adoração, reflexão em tudo aquilo que nós falamos aqui, não só no programa, mas o propósito é um homem ajudar a edificar a vida do outro, é muito bacana, nós brincamos, lá tem tênis de mesa, tem pebolim, a gente dá muita risada. Voltamos literalmente no bom sentido a ser crianças. No bom sentido, né? A gente se diverte lá. No bom sentido, exatamente. Mas tem comunhão e palavra e oração, tudo junto lá. Com certeza. Bom demais. Certeza. É banquete total, completo, espiritual, tá? E literalmente carnal, digamos assim, tá bom? É a festa do churrasco. A festa do churrasco, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Muito obrigado, né? Por ter nos acompanhado ao longo desse ano 2023, né? E se Deus quiser, 2024 vai ter muito, muito, muito mais. Até a próxima edição, fique com Deus, obrigado Fabrício, obrigado pastor Vinícius. É isso aí, pessoal. Valeu, pastor. Deus abençoe, pessoal, até a próxima. Um abraço. Bem, até a próxima. Um abraço.